Senhor, muito obrigado por mais este dia, nesta tarde, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, nesta feita, mais uma vez, no livro de Romanos. Que a gente possa entender, praticar, viver, para que nós possamos ser pessoas melhores, crentes melhores para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né, para a revisão do 12. Amados irmãos, mais uma vez, desculpa a barba por fazer. Hoje, né? Mais uma vez, no culto debaixo da árvore. Nós, mais uma vez, pedimos oração dos irmãos. Se os irmãos nos ajudarem através do Pix, que vai estar aqui na sua tela. 82994226168 e o Pix CNPJ 580097360000100. Vai estar aqui na sua tela. Muito obrigado por interceder por Serpão. Vamos prosseguir com o culto debaixo da árvore. Na sua mente, Deus é do tamanho de quê? O mundo é muito pequeno. O mundo é pequeno, mais pequeno que ele ainda. Claro, Deus não tem dimensão. Deus não tem. Então assim, Deus nunca vai se encher de nada. Ele é o Todo-Poderoso. Quando o cara tá numa boa, não entrega a Deus. Nós somos como se fosse uma formiguinha. Se ele fizesse assim, O cara quando tá na boa, não entrega a Deus. Quando tá na ruim, entrega a ele. Mas ele já sabe, ele já conhece o ser humano, irmão Zé Luiz. Ele sabe quem é que presta e quem não presta. Ele vê lá dentro o que nós não vemos. Ele vê. O senhor já viu uma pessoa muito boa? O senhor disse, pense uma pessoa boa. É aquela. Ela ajuda tanta gente, ela faz o que não pode. Mas será que diante de Deus aquela pessoa é boa como a gente vê? Entendeu? Então Deus, ele nunca vai se encher de nada, nem de bem nem de mal, porque ele é o próprio bom, a própria bondade. E o mal jamais vai atingir a Deus. Quem acha que fazendo alguma coisa vai atingir a Deus de ruim, está enganado. A única pessoa que é destruída pelo mal é a própria pessoa que faz o mal. Claro que ele está ofendendo a santidade de Deus. E por ele ofender a santidade de Deus, ele vai prestar conta a Deus. Porque quem manda é Deus. A vida é quem pertence a ele. Nós não podemos fazer nada. Então naquele dia ele vai dizer, olha, você fez isso, isso e isso. Eu vou julgar você. Mas se segunda-feira agora vai começar a passar aqui no Paulo, dizendo que falar Jesus aqui é como matar. O apóstolo Paulo. O filme daí quando ele era... Ali, quando ele era no passado, né? Isso. Ali é a vida de Paulo, né? Aí quando passa um filme assim, a vida de Paulo, por exemplo, passa do início, antes de ele se converter e depois dele se converter. Então assim, os judeus, eles julgam o que estão fazendo, eles julgavam. Hoje não, hoje eles não fazem isso não. Hoje os judeus são gente como a gente, aceita tudo, entendeu? Eles são uma democracia. Então lá em Israel existe todo tipo de crença. Então, lá em Israel existe muçulmano, existe budista, existe cristão, existe católico e todo mundo é respeitado pela sua religião. Então, hoje os judeus têm outra mentalidade daquela. E eu me perdi agora, vocês conversando. E Os judeus têm outra mentalidade. hoje, né? E naquela época eles julgavam e estavam defendendo a Deus. Por quê? Porque os cristãos estavam dizendo que era o fim da lei. E eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Aliás, até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então, para eles estavam defendendo a santidade de Deus, a lei. Entendeu? Então, por isso que Paulo perseguia os cristãos, porque eles julgavam os cristãos. É como o muçulmano. O muçulmano, ele quer que todo mundo, quer obrigar todo mundo a se converter ao islamismo. Está errado, Deus não obriga a gente a seguir ele, a aceitá-lo. Imagine um homem querer obrigar outro homem a seguir aquela religião. Então assim, Israel é o único país da Ásia maior, da Ásia menor, da África, do Oriente ali, daquele eixo em que Israel está, que é uma democracia. Os outros são todos uma ditadura. Os outros, as mulheres têm que andar daquela forma, daquela outra. Você não pode sair sozinha. Se você for pega mostrando um pedacinho do cabelo, você é apedrejada. Tem essa lei, não? Tem, irmão Adão. Aquele povo
é desse jeito. Espécies. Os muçulmanos são assim. Tem uns que é mais radicais, tem outros que é menos. Mas o que eles praticam em nome de Alá é só barbaridade. Lá é o Deus dele. Alá é o Deus. Deus. Deus, Deus. Deus, né? Deus. Deus da É. gente. É o lá? Alá. Não, Deus da gente não, irmão. Sim, Na língua dele. É Alá. Entendeu? É Alá. Como, por exemplo, na língua dos judeus é Jeová. Jeová. Na língua dos muçulmanos é Alá. E tem outras. Cada país. Né? É uma maneira de se expressar. Então, assim, para eles são monoteístas também. Ele não sabe o que é isso. Monoteísta é aquela pessoa que adora um só Deus, um Deus único. Então, eles creem em Deus, mas eles creem de uma forma distorcida. Por quê? Porque eles creem na revelação que Maomé teve. Entendeu? Então, para eles, o que fala é o que Maomé, o que está no Alcorão. Vou falar um livro. É um livro, é a Bíblia dos muçulmanos, é o Alcorão. Então, eles creem nesse Deus que nós cremos, só que de uma maneira totalmente distorcida. Então eles obrigam as mulheres a fazerem coisas que jamais Deus permitiria, que é totalmente contra. Então, as mulheres para eles são como um pedaço de carne, só serve para reproduzir. É uma vergonha a mulher para eles. Então, assim, tem lugares que a mulher só fica de fora os olhos. Eu não sei se vocês viram. Teve o homem que tiver filhos no meio do povo persa, tiver 10 filhos, e desses 10 filhos, 8, 9 for mulher, ele é considerado uma pessoa amaldiçoada. Eles matam as mulheres, eles vendem as mulheres, eles negociam com as mulheres, porque mulher para eles não tem valor nenhum. É só para procriar. Então, é terrível. Então, assim, da mesma forma que... Mas na mente deles, para eles estão defendendo Deus. Eles estão santificando Deus. Então, existe doido de todas as maneiras, de todas as formas. Um dos motivos também é porque eles creem que o pecado de Adão foi por causa de Eva, né? A mulher é culpada. Então, assim, como a mulher... eles creem na mulher como um ser inferior a muitos insetos. E os judeus hoje não. Os judeus é uma democracia. Vocês acham que o Brasil é uma democracia? O Brasil não é mais uma democracia. Aliás, eu acho que o Brasil nunca foi uma democracia. Foi, só que dos 10 anos pra cá tá deixando de ser. Então, assim, mas os judeus, israelense, porque não é mais israelita, é israelense, é uma democracia em um lugar onde só tem ditadura, onde só tem a perversidade. Então, aquele povo ali é o escolhido de Deus, como foi no passado, como a gente viu no capítulo anterior, né? Que Israel vai ser salvo. Claro, aqueles que creem em Cristo. Mas ele vai ficar lá no final. Por quê? Porque eles foram substituídos por nós, a oliveira brava. Israel é a oliveira cultivável, os ramos da oliveira que Deus cortou, porque eles rejeitaram o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Quem era para pregar a palavra de Deus? As boas novas. Eram os judeus para estar fazendo o papel que a igreja está fazendo, pregando as boas novas. Só que eles rejeitaram. Aí Deus cortou, disse, vocês ficam lá no final e eu vou colocar aqueles que não era meu povo, que não era chamado pelo meu nome, que não me procuravam, agora eu vou colocar eles como... Então foi a nossa sorte, foi? Irmão, tem uma pergunta no que vocês responderam que diz assim, o pecado dos judeus trouxe o que para nós? A bênção. Como eles pecaram, nós fomos abençoados. É a sorte da gente. Mas isso não significa, como a gente viu no capítulo passado, Deus não rejeitou o seu povo definitivamente, ou seja, para sempre. Lembra que a gente aprendeu isso no capítulo passado? Então, ele vai restaurar Israel no tempo certo, no tempo devido, né? Então, a gente aprendeu também que nós devemos pedir a Deus que ele abençoe aqueles que nos perseguem, né? Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que abençoe. É fácil? A gente não é, né? Mas é o que nós devemos fazer, mesmo que o nosso coração não queira aquilo,
Mas a gente tem que falar. Eu estava ouvindo, acho que foi ontem, acho que foi ontem, eu estava ouvindo um pastor pregando. Esse pastor já faleceu há muito tempo. Ele pregando que o que nós falamos, as nossas palavras que sai da nossa boca, tem poder. Então, a Bíblia diz que a palavra, a vida e a morte está no poder da língua. Então, nós devemos prestar bastante atenção no que nós falamos, mesmo que nós estejamos sentindo alguma coisa, mas quando nós amaldiçoamos, nós estamos lançando maldição. Se nós somos de Deus, se nós somos um canal de Deus, como é que Deus está nos vendo quando nós dizemos maldito seja aquela pessoa? Então, assim, a palavra de Deus diz, aqui em Romanos mesmo, é em Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não. É em Hebreus, né? É. Hebreus. Nós devemos trazer a fé, é o firme fundamento das coisas que nós não, mas a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, nós temos que trazer através da palavra a existência aquilo que não existe. E como é que nós vamos fazer isso? Falando. Então, se eu quero que a Juju seja uma bênção e eu sou a mãe da Juju, eu vou dizer: menina, tu é terrível, tu é uma desgraça, tu é um demônio. Eu vou falar isso? Não. Ainda que seja um capetinha. Não podemos. Por quê? Porque quando nós dizemos para aquela criança, mesmo que não seja nosso filho, por exemplo, o Daniel é uma criança imperativa. Imperativa quer dizer, ela não consegue ficar quieta, né? Nem casamento, nem filho. Mas o que é que nós vamos falar sobre aquela criança? Nós vamos profetizar bênção e não maldição. O Daniel, o Senhor vai usar essa imperatividade dele para ele proclamar a palavra de Deus. Nós estamos lançando uma profecia sobre aquela criança. Deus vai usar essa imperatividade dele para a obra dele. Aí eu estava ouvindo esse mesmo pastor falando que, eu não lembro se foi ele ou se foi, parece, se não me falha a memória, foi um amigo dele. Em que esse amigo dele, ele era muito travesso. Era imperativo, né? E todo mundo lançava maldição sobre aquela criança, aquele adolescente. Você não vai dar para o que, você não vai dar para nada, só vai dar para o que não presta, você vai ser um bandido. E a mãe daquela criança chegava, pegava ele e dizia: não dê ouvido ao que está falando, você vai ser um instrumento de Deus. Essa sua ousadia, essa sua determinação, essa sua intrepidez, essa sua coragem, Deus vai usar para que você proclame o evangelho dele. E o cara foi um grande pregador do evangelho de Deus. Se a mãe daquela criança não tivesse a sabedoria, não fosse uma cristã e não tivesse a sabedoria de repreender as maldições que mandavam sobre o filho dela, e ela fosse também fazer como muitas vezes a gente faz sem sabedoria, né? Eita, menina terrível, tu é uma... A gente lança maldição sobre as crianças quando nós devemos lançar a bênção. Então que nós venhamos, estudando a palavra do Senhor, entender que nós não devemos, por mais terrível que aquela pessoa seja, nós devemos orar por ela e não amaldiçoar. Nós devemos entregar ela ao Senhor, irmão Zé Luiz. Tudo que é ruim, a gente deve entregar ao Senhor e não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo abençoados, porque a bênção do Senhor passa logo por nós. Então, nós temos que ser canal de bênção e não de maldição. Jesus, ele nunca amaldiçoou alguém que fosse até ele. Ele sempre o abençoou. Ele teve algumas vezes que ele amaldiçoou, mandou os discípulos bater o pó da sandália daquele lugar. Exatamente. E pegar a paz de volta. Existem algumas situações em que Jesus também, ele diz que maldito é aquele que chamar o seu irmão de louco. Eu não sei se vocês já leram. Então,
Então, assim, teve outras passagens que Jesus disse que eles são amaldiçoados, mas não porque ele estava jogando maldição. Eles eram amaldiçoados porque eles estavam negando, virando as costas para Jesus, para Deus, para as coisas de Deus. Então, assim, Jesus amaldiçoou o episódio da figueira, que a gente estava até estudando a semana passada. Vocês já ouviram aquele episódio em que Jesus passa e a figueira está sem fruto, toda florida e sem frutos? E ele disse, maldito seja essa figueira. E quando eles passaram de volta, a figueira estava seca. Então, assim, mas por que ele amaldiçoou? Aí o pastor Júlio, a gente está estudando Mateus, e esse episódio foi no capítulo 21 de Mateus, não foi isso, pastor? 21 de Mateus. Aí o pastor Júlio estava explicando que aquela figueira representa ela representava os judeus e hoje representa nós. Quando nós aparentamos a ter frutos, né? Estamos lindos, frondosos por fora, aquela árvore está linda, verdinha, toda cheia de folha, mas não dá fruto. Deixa eu dar um exemplo prático. Deixa só eu concluir aqui. Aí ele diz o quê? Lembra lá que a vara que não dá fruto é o quê? Corta e lança no fogo. Não, João capítulo 15. aquela que não dá fruto. Os irmãos lembram daquela frase famosa? Cuidado com o abraço de... Vocês não são do sertão, não, é? Cuidado com o abraço de tamanduá, pai. Por quê? O que é o tamanduá abraça como? O abraço do tamanduá, irmão Luiz, ele já tem o braço assim, ó. Só que as unhas dele vem aqui. Aí quando ele abraça furando as suas costas. Aí tem pessoas que estão com um sorriso largo e demonstrando felicidade para te abraçar. Aí depois que te abraça, são miseráveis, irmão. Isso não vale nada, não. São pessoas que parecem que são, mas no coração. Por esse motivo que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aquilo foi uma maneira, um exemplo que Jesus deu, dizendo, olha, não seja como essa figueira, que está toda bonita, com aparência de que dá frutos, mas na verdade não tem. Mas tem outro detalhe aí, amor. Nenhum fruto. A figueira só era para ter folhas no período que ela ia dar frutos. Ela estava com folhas no período que ela não ia dar frutos. Então, ela estava demonstrando que estava com frutos por causa das folhas. Normalmente, a figueira, quando não está no período de dar frutos, ela fica um pau pelado. Um pau sem folha. Toda figueira é assim. Agora, quando ela vai dar frutos, aí ela bota as folhas. Aquela figueira não estava no tempo de fruto, mas estava com folha. Aí ela estava aparentando que era tempo de fruto, que ela ia dar fruto, mas ela não ia produzir. Então, era aquela coisa, né? Estava aparentando ser uma coisa que não era. Então, assim, nós no 12 aprendemos também que o nosso amor não deve ser fingido, né? O nosso amor deve ser verdadeiro. E nós aprendemos também que Deus sonda, né? Vai lá no fundo ver os corações de cada um de nós e as intenções do nosso coração. Aí ele diz assim, ó, se o seu inimigo estiver com fome, nós devemos dar uma cacetada nele, né, irmão? Dar de comer. Se estiver com sede, com chumbinho dentro, dá água, né? Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Você já pensou o seu inimigo está necessitando? Que vergonha ele não vai ficar? Você sabendo que ele falando mal de você por trás, aí ele chega na sua porta. Ou então o cara manda, sabendo que tá com fome, aí manda uma cesta. Uma cesta, Aí olha, depois digo, aqui faz que mandou. E aí? sim, a cara que ele vai ficar, né? Então, se ele está doente e você vai lá, você mesmo sabendo que ele está falando mal de você, você vai lá, cuida dele. Então, isso é um tapa na cara do diabo. Isso é um tapa na cara. É dessa forma que Deus disse, dê a outra face. É nesse sentido. Vocês entenderam o sentido que Jesus diz, dê a outra face? Não é que eu vou levar um tapa, se acontecer, né? Da gente levar um tapa, a gente tem que levantar como... Foi um vídeo, não foi que eu te mostrei? Foi de o cara tava pregando no ônibus. O cara tava pregando no ônibus. Isso eu não sei se era na Inglaterra ou se era nos Estados Unidos. Eu sei que era um inglês. Tava pregando no ônibus
E um cara que estava sentado se incomodou e mandou ele parar. Pare com isso, pare com isso. Aí o cara continuou a pregar. Aí o cara foi, que levantou e quando acabar deu um murro nele. Ele levantou, aí ele disse, bata no outro lado. Ele chegou para ele, o rapaz, disse, bata no outro lado. Você não está batendo em mim. Você está com raiva, aconteceu alguma coisa e você está descontando em mim. Então pode bater, vá, bata, bata. E o cara, todo mundo ficou assim olhando no ônibus e o cara não bateu. Ele se desabou a chorar e o cara que apanhou, aí pregou para ele, abraçou ele e ele dobrou o joelho e aceitou Jesus. Se aquele cara tivesse revidado, ele tinha perdido uma alma para Cristo, né? Ele tinha perdido. Então assim, quando nós nos esforçamos para cumprir a palavra do Senhor, Ele nos dá força, nos dá graça, né? E nós vamos conseguindo aos pouquinhos. Aos poucos e constante, né? Nós devemos ser constantes, nunca pararmos, nunca desistirmos, porque está difícil hoje, eu vou desistir, não, perseverar. E hoje nós vamos estudar o 13. Esse capítulo 13, se a gente não parar para meditar, ele é pequenininho, mas ele tem um assunto que ele é meio complexo. Romanos 13, a partir do versículo 1, que diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Aqui a gente já vai lá para... Eu não lembro qual dos evangelhos está escrito, mas eu tenho certeza absoluta que é nenhum dos evangelhos. Quando Jesus que é preso, que zombam dele e tudo mais, Pilatos, ele diz, tu não sabes que eu tenho poder para Lucas. mandar te soltar ou matar? Aí Jesus diz o quê? Nenhum Não teria poder. esse poder se não fosse dado por Deus. Em outro evangelho, a pessoa que escreveu narrou outra parte. Ele disse, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai e ele mandaria anjos, um exército de anjos para me libertar. Então ele está dizendo com aquilo que eu estou indo morrer porque eu quero. Eu estou indo, ninguém está. Não é você que está me matando, sou eu que estou escolhendo. Porque eu tenho autoridade. Então, vocês não podem fazer nada contra mim. Porque a autoridade que você acha que você tem é dada por meu Pai. Então, as autoridades aqui constituídas nesse mundo aqui, ela é constituída por Deus. E ele diz que nós devemos obedecer. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Irmãos, se a gente for parar para pensar um pouquinho, autoridade aqui quer dizer numa linguagem, porque a terra, a organização, a hierarquia é um modelo do que existe no céu. O que nós vemos aqui é um modelo do que existe no céu. Então, os governantes, eles são diáconos. Diáconos são servos, aqueles que servem. Só que as pessoas inverteram as coisas. O presidente é nosso servo. Ele está ali naquele cargo para servir a humanidade. O rei, ele é um servo. Então assim, só que o ser humano inverteu a situação. Então, diácono, a palavra diácono quer dizer servo, aquele que serve. Então, um governador é um diácono, porque ele tem que servir a população. Um prefeito é um servo, um vereador é um servo, um juiz é um servo.
E nós vemos a inversão de valores. Então, por que é que Deus diz para que nós venhamos obedecer a essas autoridades? Porque Deus constituiu essas autoridades para que elas servissem à humanidade, à população, para que ela fizesse o bem de acordo com a vontade de Deus. Só que o homem faz isso, mas Deus diz que nós temos que obedecer. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E ele diz assim: Deus ordenou, e os que agem, ele fala assim, né? Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Então Deus ordenou para nós obedecermos à autoridade. Se nós não obedecermos, nós estamos se rebelando, se revoltando contra Deus. Aí existe, nem tudo está dentro desse contexto aqui. Porque vocês lembram quando Pedro, foi Pedro e João, não foi? Pedro e João, que foram presos. Ele estava diante de uma autoridade que proibiu ele de pregar a palavra, não foi? Pregar Jesus, lembra? Que a gente estudou isso em Atos. E o que foi que ele disse? Ele disse: julgai vocês se eu devo obedecer a Deus ou às autoridades constituídas por ele. Se essas autoridades estão desobedecendo a Deus, eu devo obedecer a elas? Não, a Deus. Eu devo obedecer a Deus. Eu só estarei me revoltando contra Deus se a autoridade colocada por Deus estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, se as autoridades do mundo que governa, vamos dizer, o nosso país, se a autoridade do Brasil, a maior autoridade que nós temos aqui no Brasil seria, né, que não é, seria o presidente. Mas o presidente não tem mais a autoridade que a população designou para que ele tivesse. Ele passou o cetro para outro. E a gente sabe quem é, né? Mas vamos deixar isso para lá. Mas vamos dizer que a autoridade do Brasil é o presidente, a maior autoridade. Ele foi constituído, essa autoridade foi constituída por Deus. Esse cargo, ele foi constituído por Deus. Olha, uma população, um país, ele tem que ter um governante para governar aquela população. Esse cargo foi constituído por Deus. Aí, esse homem chega lá no poder e ele faz tudo ao contrário do que Deus nos diz para fazermos. Aí nós vamos obedecer a quem? Ao que Deus está dizendo para fazermos ou ao presidente? Ao que Deus está dizendo para fazermos, né? Porque, por exemplo, eles querem, eu não sei se já foi votado, mas eu acho que ainda não, né? Legalizar o aborto. Já tá legal, já. Já tá? Mas ainda não está em vigor, não, né? Tá, mas falta alguns pontos a ser votados. Vai subir para o Congresso. Não, ainda não foi não, Não sancionada. Essa lei ainda não foi não. Mas vamos dizer que um aborto seja legalizado. Vocês acham que Deus é de acordo com o aborto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando o embrião é concebido no útero da mãe, ele já é uma vida. Ele não vai receber vida. Aí você já pensou, você vai querer, você mata aquela criança que está dentro do seu ventre. Então, e depois que ela nasceu? Ela não é viável. Uma criança recém-nascida, ela não é viável para ninguém. Porque ela vai demandar tempo para você cuidar dela, ela precisa de cuidado, ela precisa da parte financeira, ela depende 100% de tudo de você. Então, depois dela estar ali, você vai matar ela? Então, da mesma forma, como é que você vai matar? Ela depende também, da mesma forma que fora ela depende 100%, e ela não é viável porque ela só vai dar gastos e trabalho para a humanidade, da mesma forma aqui dentro. Ela depende 100% da mãe. Então, assim, são coisas... o homossexualismo, biblicamente, é aceitado por Deus? Não. Existe um terceiro sexo? Só existe o quê?
masculino e feminino. Aí o governo diz, não, pastor, você vai ter que casar 2 homens. E aí? 2 mulheres. E aí? Aí o pastor diz, não, de maneira nenhuma, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Aí o pastor diz, não, se você não, ou você casa ou vai preso. Aí o pastor tem que escolher ser preso. Mas não vai de encontro à palavra. Vocês então estão entendendo? Eu estou entendendo. Agora, se o governo diz assim, olha, vocês têm que pagar impostos. Tá difícil. Tá difícil não, Vera. Mas é verdade. Aí a gente tem que pagar, Paga, Vera. paga direto. A gente tem que pagar impostos. Aí o Meu governo... cachorro você paga, meu cachorro você Não, paga. faz tudo como Tudo tu fala. Tudo que você compra, Vera, até você respirando, você já tá pagando. Vou parar de respirar. Morre não. Não, morrer não, chegou meu dia. Então, assim, tem coisas que, por exemplo, os impostos, na teoria, seria para ser revertido para o bem da comunidade, da nação. Né? Em quê? Em saúde, em educação, em lazer, em cultura. Tudo isso deveria ser para os impostos ser usados. Mas os nossos governantes, o que é que eles fazem com os impostos? Eles embolsam, eles embolsam. Então, assim, tem coisas, existe lei, é proibido você, se você roubar, você vai preso. Aí, se você roubar, você vai saber que você vai preso. Está ali na lei, e está de acordo com a lei de Deus. Se você matar, você vai preso, você vai pagar. Tem países que é com a pena de morte. Por isso que o bicho de Maranhão até hoje ninguém passou nem cuida. Tanto roubar. Então assim, vocês entenderam aqui por quê, em que situação nós devemos obedecer e em que situação, até aonde essa obediência vai. Essa obediência às autoridades, ela só é legal diante de Deus até o momento em que não fira a santidade de Deus. Então, a partir do momento que diz que a obediência às autoridades vai contra a palavra de Deus, nós devemos sempre escolher a palavra de Deus. Nunca ir de encontro à palavra de Deus. Esse pedaço vocês entenderam, né? Ficou bem? Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Infelizmente, hoje esse versículo aqui não se aplica, né? A nossa sociedade, porque infelizmente aqueles que fazem o bem foi invertido, né? Não é que a Bíblia esteja errada, é que nós invertemos a situação. Aquele diz, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. Mas hoje, nós que fazemos o bem é que estamos tendo medo dos governantes. O que é que o governo do Brasil está fazendo? Não, ele está soltando os bandidos e prendendo os cidadãos de bem. Ou seja, nós estamos presos dentro de casa, botamos grade, não é isso? Cadeado, ferrolho, vigilância, câmera, tudo porque os bandidos estão soltos quando os bandidos deveriam estar presos. Então se inverteu. Então o governo está soltando os bandidos e prendendo os cidadãos de bem. Hoje, infelizmente, está dessa forma. E não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom. E elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. De você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então assim, nós devemos obedecer às autoridades, não só por causa do castigo de Deus, mas porque a nossa consciência pesa. Pesa em que momento? Por exemplo, eu trabalho em uma empresa e eu ganho mais do que 2 salários mínimos. Eu tenho obrigação de... São 2 salários mínimos, né, pastor? Que é isento? Eu tenho Até obrigação 5 mil. de declarar imposto de renda. Imposto de renda é o quê? É você, chega no final do ano, em abril, geralmente é em abril. Já, abril, maio, por aí.
você vai declarar o que você gastou e o que você recebeu, ganhou. Então, assim, você vai pagar um imposto em cima daquilo que você recebeu. Se passou de 2 salários mínimos, você vai pagar imposto. E não é barato, não. Não é barato. E se você não pagar, se você sonegar, além do imposto, você vai pagar uma multa. E se eu não pagar nem o imposto nem a multa, aí eles vão bloquear o seu CPF. Então nós não temos para onde correr. Mas é legal pagar o imposto? É legal pagar o imposto. Deus disse para nós pagarmos o imposto. Então se nós não pagarmos imposto, nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque Ele nos manda. Agora, se esse imposto vai ser aplicado da forma que é devido ou não, aí cabe nós, como cidadãos, cobrar daquela autoridade que foi constituída por Deus, o que nós não fazemos. O brasileiro é muito bom para fazer o que não presta, mas para cobrar do governo que ele faça o que é obrigação dele, nós somos péssimos. Eu não entendi nada, como é que vai cobrar? Nós somos péssimos. Então, assim, basta o prefeito colocar umas mulheres rebolando com a bunda de fora, que o povo fica lá. De quarta-feira a domingo, Arapiraca vai gastar 5 milhões só em banda. E nas outras eleições, o que é que estão lá fazendo? Votando naqueles que botou as mulheres com a bunda de fora rebolando. E enchendo a cara de cachaça. Então, assim, nós não cobramos aquilo que Deus disse que é para ser cobrado. Nós devemos pagar os impostos? Devemos. Mas nós devemos também, como é que se fala? Fiscalizar. A população deve fiscalizar aquele servo que foi colocado lá por Deus. Então somos nós que devemos fiscalizar. Aí nós dizemos, eu não estou nem aí, ó. Não está mexendo comigo, aí é vocês que se enganam. Em 2027, eu ainda estou pagando o INSS. Eu ainda estou pagando, mas eu não sei por que eu ainda estou pagando. Porque quando eu chegar no tempo de me aposentar, que faltam 9 anos, ainda, Vera, não vai ter dinheiro mais para aposentadoria nenhuma. Então vocês que estão com aposentadoriazinha, feliz da vida aí, tô garantido. Cuidado, se vocês viverem mais uns 5 anos, vocês não vão ter mais o que receber. Por quê? Porque o Brasil está falido. E se continuar da maneira como está, não vai ter dinheiro para pagar aposentado nenhum. Vocês viram a conversa dos 6 bilhões do INSS? Hein, irmão Luiz, o senhor gosta desse jornal? Eu vi. Então, vocês entenderam? Pagar 3 mil, não foi? Vocês acham que essa bolsa não sei o quê, essas coisas, não vai durar muito tempo, não. Ele corta de um lugar, coloca em outro, corta de outro, mas ele continua roubando. Continua roubando. Então, o Brasil é riquíssimo. Bastaria ter um governo sério. Bastaria ter um governo honesto. Se o governo que está aí, ele roubasse só 10% do que ele rouba, o Brasil estaria muito bem. Não, está devendo lá fora, né? Está devendo a tudo. Está devendo quase tudo, a rita toda. Então, assim, o governo, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é o quê? Tirar o do pobre. Ele não vai tirar o dele, não. O dos ricos, não. Ele vai tirar o do pobre. Então, assim, nós devemos pagar os nossos impostos, mas nós devemos cobrar. E não ficar somente como as bestalhadas aqui no Brasil, né? Achando graça de tudo. Achando graça de tudo. Como vai ser gasto não sei quantos milhões, aí como o pastor falou, lá em Arapiraca. Vem banda disso, daquilo outro. Quer dizer, e quantas prefeituras não estão fazendo isso? A semana passada foi ali na Jaramacá. Não estão fazendo isso. E quantas pessoas estão sem querer trabalhar? Quantos vagabundos preguiçosos que não trabalham porque não quer, porque tem um Bolsa Família, tem um auxílio. Pessoas que a gente vê mesmo gravando vídeo. Eu ganho 1.800, eu vou trabalhar para quê? E o país está acabando. Exatamente. Então, assim, você hoje tem uma mulher em Arapiraca que está precisando de uma pessoa de confiança para trabalhar com carteira assinada, ganhando mais de um salário, para tomar conta de 3 crianças e não encontra. Faz o quê? Uns 15 dias, né, pastor?
quando bota, termina botando lá, dona. E não encontra. Vamos machucar as crianças. É, machucar as crianças. Então assim, por quê? Aqui o que mais você vê é mulher desocupada. Se você for por esses. É mulher desocupada, nas portas, bebendo, falando da vida dos outros. Por quê? Tem R$600, acha que é o dinheiro do mundo todo. Aí cada filho é um valor. Aí eu vou botar filho no mundo, porque quanto mais filho, mais dinheiro eu tenho, né? Pra encher a cara. E as crianças é que sofrem, né? No final é. Com certeza. Então nós, o CEDI, e por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, olha, quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Deus diz que quando elas cumprem, mas as autoridades hoje cumprem os seus deveres? Não cumprem. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Aqui está falando tanto das autoridades secular como as autoridades eclesiásticas. O que é autoridade eclesiástica? É a autoridade espiritual, constituída por Deus, como pastor, como um diácono. Isso são as autoridades. Aí tem outra parte que ele diz, dá honra a quem tem, não é aqui mesmo que ele fala, né? Dá honra em todas as autoridades, mas tem outro lugar que ele diz, dá honra a quem tem honra. Então assim, nós devemos honrar, eu não sei se você é isso, a irmã... Aqui tem temor, quem tem temor, Tem quem tem honra, né? Eu não sei se a irmã Maria, o irmão Adão deve lembrar, a irmã Zé Luiz foi para a escola, a irmã Vera deve lembrar, a Tati eu acho que não é do tempo da Tati, mas do meu tempo, quando todos os dias que a gente ia para a escola, se cantava o hino nacional, todo mundo era desse jeito aqui. Não, assim. Não, era com a mão no peito. Era assim. Todo mundo. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas. Aí todo mundo cantava. Depois que cantava o hino da bandeira. Hasteava a bandeira. Depois, orava o Pai Nosso. E quando chegava alguma autoridade, todas as crianças ficavam de pé, mão para trás. Na época que eu estudei, era desse jeito. Então assim, isso é o quê? Isso é honrar a autoridade. Isso não é adoração. É como Deus diz, você está honrando. Então quando chegava o diretor da escola, a gente se levantava. Se chegasse o prefeito, a gente se levantava. Se chegasse qualquer autoridade que chegasse, todas as crianças ficavam em pé com as mãos para trás. Então assim, todo mundo cantava o hino nacional com a mão no peito e a mão para trás. Era lindo. A gente tinha educação e cívica, moral e cívica. Qual era? OSPB. Eram matérias que ensinavam as pessoas a respeitar umas às outras. O governo hoje, o que é que eles ensinam? Pornografia. O que é que eles ensinam? Que as meninas têm que usar o mesmo banheiro dos meninos. E leva a camisinha. Então assim, demandou tudo, né? Mas Deus aqui é bem claro. Se elas cumprirem o seu dever. Aí nós vamos para um tópico que é bem interessante. O outro. Não fiquem devendo nada a ninguém. E aí, gente? E agora? A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Mas interessante, nós não devemos dever nada a ninguém. A única coisa que nós não temos como pagar de maneira nenhuma é o quê? É o amor. É a única coisa que nós vamos dever eternamente. É o amor. Mas, irmãos, e agora? Como é que nós vamos nos enquadrar dentro disso? Não dever nada a ninguém. Quem aqui conhece alguns veacos? Levanta a mão. Que compra e não paga? Eu não sou assim, é do meu povo. Mas tem gente aqui que faz isso. Tem, até a mulher do carrinho. Eita, Jesus. Ô, Vera. Não faz isso não. A gente tem que olhar, Vera, você tem que chegar perto dela e conversar com ela, você como serva de Deus. Olha, fulana, tá aqui na palavra de Deus, não
não devemos dever nada a ninguém. Mas depois eu disse a ela, eu não vi só no outro. Então, assim, isso é algo, irmão, que a gente acha que é bobagem, né? Mas é um pecado, gente. Quando eu compro alguma coisa, que eu tenho consciência de que eu não posso pagar aquilo que eu estou comprando, eu estou roubando. É um pecado. E tá aqui. Não deva nada a ninguém. Não roube. Então, assim, se eu compro esse carro e eu sei que eu não vou ter condições de pagar, o carro, a concessionária, o banco vem e toma, né? Mas nem tudo que a gente compra. Eu vou lá no supermercado, o dono do supermercado confia em mim. Aí eu falo com ele, que eu já fiz isso. Teve um período na minha vida em que a gente passou por dificuldade e eu comprava ao dono do supermercado e ele confiava. Quando eu recebia, ia lá e pagava. Mas se eu compro já com a intenção de não pagar, como eu já vi pessoas fazerem isso. Fazer um cartão, porque o cartão tinha R$1.000 ele usava aqueles R$1.000 e deixava pra lá. Sujava o nome, ele não estava nem se importando. Eu trabalhava no hiper bom preço. E eu tinha colega lá que ela combinava com os familiares, com os amigos, de passar compras. Ela passava a compra, enchia 2, 3 carrinhos, passava a compra tipo assim, 10 quilos de arroz, eu colocava lá 2, e passava os 10. E não era só uma não. E teve um dia em que a polícia chegou lá e prendeu o gerente de frente de loja, que a gente chamava, chegou lá, quando ela terminou de passar o carrinho, ele pegou o carrinho e foi para o outro caixa, e por incrível que pareça foi no meu, e eu passei aquelas compras e dei um valor exorbitante no dela, e ele já estava de olho nela, ó. Então assim, acontece muito isso nesses grandes supermercados, nessas coisas, muito roubo. Então assim, não devemos dever nada a ninguém. A gente só deve comprar aquilo que a gente tem condições de pagar. Eu nunca gostei de dever, eu nunca gostei de comprar em cartão. Hoje eu compro, mas eu sou assim, sabe? Compro, mas sou cismada. Então só devemos dever o quê? O amor. Quando quem ama uns aos outros, está obedecendo a lei. Essa é a obediência à lei. Amar uns aos outros. Os seguintes mandamentos, olha só. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Qual é ele? Esse se refere ao meu próximo. Olha, os 10 mandamentos, ele é vertical e horizontal. Horizontal, ele está falando de mim para com o meu próximo. Vertical, ele está falando de mim para com Deus. Então aqui, esses mandamentos aqui, irmão Adão, são 6 mandamentos que se referem ao meu próximo, que eu tenho que cumprir. E são 4 que se referem a Deus. Então ele diz assim, ó. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Então, é aquela coisa. O que eu não quero para os outros, para mim, eu não vou dar aos outros. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Não é só um pedaço, é toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Irmãos, Paulo escreveu isso em torno de 50, no máximo 60 anos, não foi isso, pastor? Depois que Cristo ressuscitou. Paulo escreveu isso. Paulo já estava dizendo que estava perto de Jesus voltar. Agora imagine agora. Ele diz, olha só, a salvação, ó. Acordem! Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Então, nós fomos salvos quando confessamos a Jesus, nós estamos sendo salvos quando nós estamos no processo e nós seremos salvos quando Jesus
voltar. Então, a salvação está mais perto do que quando nós aceitamos Jesus. Então, assim, eu aceitei Jesus com 24 anos. Então, eu já estava mais perto de Jesus voltar. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Ele aqui está falando de quê? A noite está terminando e o dia vem chegando. Que dia ele está se referindo aqui? A volta de Cristo. E nós devemos pegar as armas para nos prepararmos para essa volta. As armas espirituais. Nós vamos encontrar essas armas aonde? Na palavra de Deus. Como é que nós vamos usar? Lá em Efésios 6 tem as armas que devemos usar para lutarmos até Jesus voltar. A oração, a fé, o jejum, a leitura da palavra. Essas são as armas espirituais que estão à nossa disposição. E nós devemos pegar essas armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Irmãos, a gente consegue esconder alguma coisa durante o dia? Eu digo esconder, tipo assim, pronto, aqui tá tudo. Se apagar as luzes e ficar duas pessoas ali, a gente consegue ver à noite? Agora, durante o dia. Então, a nossa vida, nós devemos ter uma vida em que não precisemos nos esconder de ninguém. A nossa vida deve ser tão transparente como o dia, que ninguém consegue se esconder. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Precisa explicar alguma coisa aqui? Tá bem claro, né? Ele diz o quê? Mas tenham a qualidade que o Senhor Jesus Cristo tem. Nós somos, irmãos. Aqui ele diz, olha. Jesus Cristo aí diz, não tenhais cuidado da carne. Tem sua concupiscência. Tem cuidado da carne. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Aí tá mais fácil de entender do que eu estou lendo aqui. Não, só aquilo. Não está diferente, irmão. Porque aqui já está traduzindo que as palavras difíceis aí. É difícil do senhor entender. Mas está dizendo a mesma coisa. Então, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procure satisfazer a concupiscência, irmão. Concupiscência é desejo da natureza carnal, humana. Então, assim, vocês sabem o que significa a palavra cristão? Tem alguns significados. Um deles é seguidor de Cristo, outro imitador de Cristo, outro pequeno Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. É o que a palavra está dizendo aqui. E aí? Aí eu tenho que olhar para dentro de mim e me analisar. Eu estou longe de ser uma cópia. Tem um podcast que é a cópia de Cristo. Eu estou longe de ser uma cópia de Cristo. Mas eu estou lutando para me tornar uma. Não é porque eu não sou que eu devo parar. Eu reconheço que não sou, reconheço que preciso da misericórdia de Deus, da graça de Deus e me esforço para ser uma cópia de Cristo, para ser um pequeno Cristo, para ser uma imitação de Cristo, para imitar Cristo, para que quando as pessoas olhem para mim, eles vejam Jesus em mim. É isso que ele está dizendo que nós devemos. Nós devemos deixar tudo que é farra, bebedice, tudo que não
Ficou claro? Entendeu direitinho? Tati, tem certeza? Agora me diga uma coisa, Tati. Eu vou botar você agora no imprensado. Eu vou colocar você agora no imprensado. Eu sei que você tem um irmão que ele é homossexual, né? Tem dois? Misericórdia. Você quer Já um é demais, dois é demais. mostrar para eles que eles estão errados. Agora, se eles não aceitar ou não, aí o problema não é nosso, né? Se ele não aceita, mas você vai de vez, toda vez que você, irmão, lembre-se da palavra de Deus, você está fora. Esse que naquele ele é, só que ele tem vergonha. Ele assume que é. Já o outro, já mora junto, tem que casar Com outro. E a tua mãe aceita? Não, minha mãe não, a mãe dele, é parte de pai. Ah, sim. Entendi. Só que o meu pai não aceitava, mas a mulher dele aceitou. Então, assim, Aí tem tanto esforço para não aguentou, você. teu pai... Então, são coisas que nós, como cristãos, devemos falar. Mesmo que aquela pessoa vá ficar com raiva da gente. E a pessoa repara na sua perna. É horrível. É horrível. Então, assim, nós devemos, como cristãos, falar. Se o irmão Adão tiver um filho que ele saiba que ele está fazendo uma coisa errada, mesmo que aquele filho vá ficar com raiva dele, vai ficar chateado, ele tem que falar. Se eu tenho um irmão que ele é... Já falei muito, já cansei de falar. Então, assim, mas a gente, além de orar, na oportunidade que a gente tiver, a gente tem que mostrar para aquela pessoa que ela está errada naquilo que ela está vivendo. Então, devemos nos Já minha informar. mãe, ela não aceita não. Quando alguém diz que ele é, ela não aceita. De jeito nenhum. Tem mãe que é assim. Mas diga a ela que ore e profetize sobre a vida e você também. Assim, se ela arrumasse um cara, ela fazia isso com ele, ela matava os dois. Mas eu não aceito. Mas não mata o bicho não. Mata o bicho não. Ora, irmão, aí que porra ficando Ora aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estes momentos aprendendo a tua palavra no livro de Romanos, capítulo 13. Pai, em nome de Jesus, que no sábado nós possamos estar aqui e no domingo também te adorando, Senhor. Esteja conosco, nos ajude no próximo trabalho, logo mais 7 casas, abençoe esses irmãos que vieram, em nome de Jesus. Amém. Eu também queria estar dentro. Ô, irmãos, quem quiser mais bilhetezinho